Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem levantado essa igreja como uma igreja poderosa, Senhor. Como uma igreja avivada, como uma igreja que quer mais do Senhor, como uma igreja que quer se preparar para o dia do casamento, como uma noiva adornada, uma noiva imaculada, uma noiva preparada para o dia do casamento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, gera mais temor no nosso coração, que possamos ser aperfeiçoados pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por este tempo tão especial aqui como igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você pode sentar? Que calor, hein? Bota calor. Queridos, um tempo atrás, foi no ano passado, eu acho, o pastor Norton trabalhou aí, não me lembro se foi em um culto de ensino apenas, mas ele trabalhou com a gente, as qualidades da igreja primitiva. Quantos lembram? Lembra que ele citou ali várias qualidades? E a gente fez reuniões também em função dessas qualidades da igreja primitiva. E a gente sabe que nós, como igreja, a gente tem crescido em muitas áreas. E isso é bom, isso é importante. Mas nós, de um modo geral, percebemos, diante daqueles estudos, que tinham algumas áreas que nós, como igreja, ainda, obviamente, poderíamos avançar um pouco mais. Poderíamos melhorar um pouquinho mais, poderíamos ser mais aperfeiçoados, né? Então, glória a Deus pelas qualidades que a gente já tem vivido, e quem sabe até algumas qualidades a gente até tenha, só que a gente se encontra às vezes com um pouco de dificuldade na hora de expressar, né? Mas aquilo que nós temos, ele precisa ser expressado, né? Não, de nada vale. Não é que de nada vale, é importante a minha esposa saber que eu amo ela, mas eu preciso manifestar esse amor, para que ela se sinta amada. Então, isso também é muito importante dentro do contexto da igreja, para que a igreja se contagie por aquilo que o Espírito está fazendo, por aquilo que Deus está fazendo, porque tem muitas coisas no interior de alguns irmãos que Deus está fazendo, são coisas como resultado de uma ação do Espírito de Deus, mas isso no Espírito precisa ser compartilhado, para que a igreja receba e se torne unânimes diante daquilo que o Espírito de Deus está fazendo. Então, é muito, muito, muito importante. E talvez vai ter algumas características da igreja que a gente vai estar abordando aqui, talvez vai ter alguns cultos de ensino, que a gente vai trabalhar um culto de ensino em uma determinada área, talvez o Senhor vai mover para em determinado culto de ensino a gente trabalhar mais de um culto de ensino, em uma área apenas. Vamos ver como o Senhor vai ir trabalhando durante esses dias, mas eu creio que é algo muito, muito importante para mim e para vocês como igreja, amém? Todos entenderam? Queridos, eu queria falar um pouco hoje sobre uma característica da igreja primitiva, que era muito importante, que eu penso que a gente tem, mas eu penso que a gente pode se desenvolver ainda mais, que é a alegria. Eu queria falar um pouquinho sobre a alegria. Ela é muito importante na minha vida e na sua. Não sei se vocês estão sentindo falta do Data Show, mas eu sou mais do Paplet, né? Em vez de tablet, que nem diz o pastor Márcio, eu sou mais do Paplet, né? Do papel. Gosto demais. Mas eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 22 ao 26. Vamos falar sobre alegria e vai ter gente saindo do culto hoje rindo até pelas paredes. Amém? Posso ler? Gálatas 5, 22, texto muito conhecido.
Passo a ler então. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Queridos, nós vemos aqui algumas realidades acerca do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas uma delas, que é a que a gente vai falar hoje, é a alegria. E se a alegria é o fruto do Espírito, nós precisamos entender que existe uma alegria que nós precisamos viver em Deus, que não é uma alegria fundamentada em um esforço humano. Existe um nível de alegria que eu e você precisamos viver em Deus, que é uma alegria que é como resultado da ação do Espírito de Deus. Porque a alegria é o fruto do Espírito. Então, não é me esforçando apenas que eu vou ser um homem alegre, não. Mas é buscando ao Senhor, desenvolvendo um relacionamento com Deus, que eu vou me tornar alguém de fato alegre. Agora, não pelas circunstâncias. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se a nossa alegria ela está fundamentada nas circunstâncias, então a gente vai ter inconstância de alegria. Porque quando a circunstância for boa, a gente vai ser o povo mais feliz da terra. Mas quando a circunstância não estiver muito de acordo com o que a gente gosta, a gente já não vai mais estar alegre. E existe uma forma, em meio às dificuldades, de você, ainda que entristecido com algumas situações, mas em Cristo, pela ação do Espírito, você seja alguém alegre. Só que nós precisamos entender que esse nível de alegria, ele não está relacionado com as coisas de fora, está relacionado com as coisas de dentro, com a ação do Espírito, com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que nós estamos desenvolvendo a partir de um relacionamento com o Senhor. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez, se você olha para você, se eu olho para mim hoje, eu digo, cara, a minha alegria ainda ela é muito momentânea, ela é muito inconstante. Talvez ainda a gente não alcançou um nível de alegria que a gente precisa alcançar no Senhor. Porque existe uma alegria que ela é selada na presença de Deus. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, que coisas difíceis que nós passamos aqui nessa terra não vão nos entristecer, não tem a ver com isso. Tem a ver com algo que parte de dentro, algo que está selado por dentro, algo relacionado à ação do Espírito de Deus. Em Filipenses 4:4, a palavra de Deus diz: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Por quê? Porque existe uma alegria que ela é fundamentada na presença de Deus, que ela vem pela ação do Espírito. E nós, como igreja, precisamos cada dia mais crescer diante disso. Porque Deus chamou o seu povo como igreja, eu e você, para sermos um povo alegre. Para ser um povo feliz. Porque, queridos, se nós encontramos o Rei dos Reis, o maravilhoso conselheiro, nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com Jesus, com essa trindade maravilhosa, nós precisamos ser um povo alegre. Porque algo dentro de nós está sendo construído. Então existe uma alegria, que ela é o resultado da ação do Espírito na minha vida e na sua. Tem como ser uma pessoa constante em alegria. Tem como. Mas a alegria no Senhor, a alegria no Espírito, a alegria em Deus por aquilo que Ele está fazendo, em algo que é construído dentro de mim e dentro de você. Tiago 1,17, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não existe variação e nem sombra de mudança. Se Deus não muda e nós nos relacionamos com Deus através do Espírito e temos uma intimidade profunda com Deus, logo essa alegria deve ser selada dentro de mim e de você. Porque o que Ele é, o que Ele foi ontem, o que Ele é hoje, o que Ele será
amanhã é sempre o mesmo, ele nunca vai mudar. Porque nele não existe dúvida, não existe variação, não existe sombra de mudança. Então, existe um nível de alegria que, ainda que arrebentado por fora, mas alegre por dentro. Ainda que triste com algumas situações, mas alegre no espírito. Porque ainda assim, Deus está fazendo algo na minha vida e na sua. No Salmo 51, versículo 12, Davi fala: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Porque o que acontece? O pecado, ele rouba a alegria da salvação. No Salmo 51, Davi ele está clamando para que a presença de Deus não saia da vida dele, para que ele não perca aquela presença gloriosa. Mas ele fala para o Senhor: purifica-me, Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Por quê? Porque o pecado, ele vem para roubar a nossa alegria. O pecado, ele rouba a alegria da salvação. E Deus criou eu e você para ser o povo mais alegre desta terra. Eu e você fomos chamados para ser o povo mais alegre desta terra. Porque a gente vive nessa terra, mas com o coração na eternidade. A gente está vivendo por algo maior, por algo mais profundo em Deus. Queridos, alguém que não conhece Jesus não pode ser mais feliz do que eu e você. Não pode, porque Jesus é tudo. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso amigo fiel. E existe uma alegria, que ela vem da parte do Espírito de Deus. Então o pecado, ele rouba a alegria da salvação. Se você quiser anotar, a alegria é resultado da ação do Espírito, não é um esforço humano. Esse nível de alegria. Queria que você anotasse a referência, Salmos 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Esse salmo é um salmo davídico, e, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Salmos 28, versículo 7. Meu coração exulta de alegria, e com meu cântico lhe darei graças. Davi, ele era um camarada que ele se alegrava no Senhor, por aquilo que o Senhor era. Mas note que o texto bíblico fala sobre um nível de alegria que iria fazer ele liberar um cântico dos seus lábios e ações de graças ao Senhor. Ou seja, quem se alegra numa alegria diferente pela ação do Espírito, por um relacionamento com Deus, vai cantar louvores e vai ser grato de uma forma natural no Senhor. Não vai viver simplesmente exigindo, ou achando que algo está faltando, porque Deus chamou o seu povo para ser o povo mais alegre desta terra. Pessoas alegres cantam e agradecem. Pessoas alegres cantam e agradecem. Agora, se esta alegria ela vem como resultado da ação do Espírito na minha vida e na sua, isso significa que existe um nível de alegria que a gente pode alcançar, mas através da intimidade. A intimidade vai trazer uma alegria permanente para mim e para você. A falta de alegria, na verdade, o maior problema não é a falta de alegria, é a falta de intimidade. Não tem alegria porque não tem intimidade. Porque quem tem intimidade recebe da ação do Espírito. E quem recebe da ação do Espírito vai experimentar do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, que é a alegria. Então, na verdade, a nossa maior dificuldade é desenvolver esse relacionamento profundo, a ponto de que a gente tenha uma alegria selada em Deus, não uma alegria por momentos. Porque nós fomos chamados para ser o povo mais alegre desta terra. Quem vive de intimidade, não vai faltar alegria. Agora, vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Eu que sou casado, os jovens solteiros vão ficar mordidos.
enquanto não falta intimidade lá em casa, não falta alegria para mim. Pensa num cara que está sorrindo. Sou o cara mais faceiro. Por quê? Porque quem vive intimidade tem alegria. E quando eu falo de intimidade, eu não estou falando simplesmente da relação do casal, mas eu estou falando do coração com o coração, do estar junto, do se valorizar, do ser companheiro um do outro. E sabe que é algo tão natural, irmãos, que a minha esposa, ela percebe quando a gente está vivendo algo mais intenso, que ela diz assim: ô amor, tá cantando? E eu digo: deu acaso, estou cantando agora. Mas sempre dá certo, irmãos, é natural. Sempre quando a gente está fluindo nisso, numa intimidade como casal, de estar junto, né? Todas as demais coisas sendo acrescentadas, e aleluia, glória a Deus. Tem maridão que quase deu pulo. Mas sabe, irmãos, de uma forma natural eu não percebo, mas quando eu vejo eu estou cantando. E eu vou lá e já estou no canto da paz, e se ratear já estou cantando. Por minha vitória, hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Quando eu ver o negócio é natural e já vira uma doideira. Mas por quê, irmãos? Porque quem desfruta da intimidade não vai ter falta de alegria. Muitas vezes a gente só não está mais alegre porque não tem intimidade. Enquanto tiver intimidade, não vai faltar alegria para você. Porque a intimidade vai permitir que a ação do Espírito alcance a sua vida. A intimidade vai permitir que essa alegria que vem do Espírito alcance a sua vida. Porém, nós precisamos nos posicionar em um ambiente de intimidade. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo fala: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que chafurda esse versículo, irmãos. Parece que ele dá um nó na nossa mente, ele é até contraditório, é verdade ou não é? Entristecido, mas sempre alegre. Como assim? Ou é entristecido ou é alegre. Porque o apóstolo Paulo está falando de uma dimensão de fora que não governa da dimensão de dentro. Por fora eu estou entristecido com as circunstâncias, mas em Cristo e pela ação do Espírito de Deus eu continuo alegre. Então aprenda a separar o que é circunstância e o que é ação do Espírito de Deus. Porque se as circunstâncias governarem a nossa vida, a gente não vai conseguir ser alegre. E as circunstâncias nunca deveriam dominar a minha vida e a sua. Então decida o nível de alegria que você de fato deseja viver no Senhor, entendendo que a alegria, ela é resultado da ação do Espírito de Deus. Versículo 24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e com os seus desejos. Aqueles que crucificaram a carne são de fato aqueles que são pertencentes a Cristo, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que de fato crucificaram a sua carne. Quanto mais alegre pela ação do Espírito, mais o Espírito vai trabalhar na nossa vida, através da nossa vida, e mais isso vai contagiar a igreja, e a igreja vai ter uma explosão de alegria. E quem vive alegre, irmãos, tem mais força para lidar com a dificuldade. Quem vive alegre tem mais força para vencer os desafios. Agora, o versículo 26 diz assim, 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nós vamos viver uma dimensão tão profunda como igreja, e creio que já estamos vivendo, porque isso é um privilégio que nós temos, que nós não vamos desfrutar de um ambiente de inveja, mas quanto mais pessoas crescerem, quanto mais pessoas alcançarem o sucesso, quanto mais pessoas se desenvolverem no chamado de Deus, mais a gente vai avançar naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua.
E é esse o nível de maturidade, de alegria, um povo que se alegra com aquilo que está vivendo, mas com aquilo que o irmão está vivendo também. Porque o sucesso, se nós somos um corpo, o sucesso do irmão do lado precisa ser o meu sucesso. A alegria do irmão do lado precisa ser a minha alegria. Não precisa abrir, só anote. 1 Samuel capítulo 18, versículo 6 ao 9, olha o que a Bíblia diz. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Depois que Davi, aquele que ninguém acreditava, foi lá e matou o gigante, matou o Golias, diz que as mulheres pegaram e começaram a dançar e a festejar. E elas cantavam uma musiquinha que dizia: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. E diz que elas pulavam, eu fico só imaginando a dancinha, e elas dançando e se alegrando e cantando aquilo ali, foram até Saul cantando. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares, e começaram a dançar, quem sabe elas até faziam assim, não sei como é que era a dancinha, não diz a Bíblia, mas elas dançavam e se alegravam, e isso incomodou Saul, porque Saul, ele não soube lidar com o sucesso de Davi. E uma igreja madura é uma igreja que se sacia pelo sucesso do outro. Porque como diz o pastor Cote, discipulado é emancipar pessoas. Ser líder é emancipar pessoas. O maior sucesso de uma pessoa está em cuidar de outra e ver que ela é melhor do que eu, que ela é melhor do que você. E nós como igreja, irmãos, nós não temos problemas com isso aqui, isso é um privilégio da nossa igreja. Nós não temos problemas de alguém vir pregar, de ministrar aqui no púlpito e de repente ser melhor do que alguém. Porque se o meu discípulo for melhor do que eu, isso para mim é uma alegria, não é uma competição. Porque corpo não compete, corpo se une. Corpo caminha junto por um propósito, corpo anda na direção do propósito de Deus. Então se você é corpo e você se desenvolve, eu me alegro com isso, ou a gente é corpo ou não é. E Saul, ele não soube lidar com essa situação. A Bíblia diz que ele se irritou. Ai, para Davi eles colocaram dezenas de milhares, mas para mim são milhares. E o que tem? Aí o missionário Kleider veio aqui pregar, rebentou, foi uma bênção, Deus usou, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo. Né? Deus usa as que não são para reduzir a nada as que são, e usou e foi poderoso, e alguém chega em mim e diz assim: cara, foi bênção, foi poderoso, né? Aquela palavra do missionário Kleider, irmãos, eu vou encher o meu coração, eu vou dizer glória a Deus, foi bênção mesmo, é isso aí. Por quê? Porque a minha alegria não é eu ser melhor do que ele, mas ele ser melhor do que eu e desenvolver o propósito de Deus na vida dele, e isso é ser corpo, isso é ser igreja. Nós não estamos batalhando, irmãos, para ver quem tem mais sucesso. Nós estamos batalhando para ser uma noiva unida, preparada para o dia do casamento. Nós não estamos em uma competição contra nós mesmos. Nós estamos trabalhando para que o inimigo não corrompa o meu coração e o seu, mas para que todos vivam o propósito de Deus. Então é isso que traz alegria ao meu coração e deve trazer alegria ao seu coração. Agora, a Bíblia diz que Saul olhava para Davi com um olhar de inveja. E agora, no que se sustentou essa inveja? Essa inveja, ela foi uma irritação fundamentada no desejo de ter o seu próprio nome celebrado. Foi essa a inveja que Saul teve. Uma inveja que provocou uma irritação, porque ele queria que o seu nome fosse cantado pelas dançarinas, dizendo: Saul é demais, Saul é o cara. Se o nosso nome aparecer, irmãos, glória a Deus. Se não aparecer, glória a Deus. O importante é se o nome de Jesus
está sendo glorificado. E deixa eu dizer algo para você, o tempo deve estar correndo as ganhas, né? Estou apavorado. 8h30, vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou crendo muito, irmãos, nesse novo tempo nosso como igreja. Estou crendo muito, de que Deus está fazendo algo poderoso e diferente no nosso meio, nessa transição, porque Deus não está só transicionando o pastor Norton lá para a África e depois para a Índia, eu e a minha esposa como pastores da igreja, Deus está transicionando toda a igreja. E sabe o que nós temos entendido no Espírito, irmãos? Nós temos entendido, e glória a Deus que já tem muitos líderes, tem muitos discipuladores, muitos irmãos que cuidam, que querem amar, que gostam de estar junto na vida da igreja. Mas eu creio que Deus, quem semeia pastor, colhe pastor. Nós estamos semeando o pastor Norton para as nações, amém? E sabe o que nós vamos colher? Pastores aqui nessa igreja. E sabe o que vai acontecer? Não estou falando só propriamente sobre homens que serão consagrados a pastores, mas líderes que vão transicionar de um nível de liderança para ter o coração de um pastor. Que a partir de um determinado momento vão começar a sentir uma dor mais intensa pelas ovelhas dentro da sua célula. Se tornarão pastores dentro da sua célula. E isso vai provocar uma mudança poderosa no meio da igreja. Não que ser líder é pouca coisa, é grande coisa, é maravilhoso, é bom demais. Mas quando nós conseguimos ter um pouco do coração do bom pastor, a gente flui muito mais naquilo que Deus tem para nós. E eu creio que Deus está fazendo isso. Nós estamos semeando um pastor e Deus vai mover para que nós tenhamos mais ainda como igreja o coração de um bom pastor. E nós vamos crescer e vamos avançar muito na presença de Deus. Então, nós somos uma igreja que entende que a alegria ela vem como uma ação do Espírito na minha vida e na sua. Sabemos que o pecado ele rouba a alegria da salvação, mas somos uma igreja que se alegra com a conquista do outro, porque o sucesso de um líder está em ver o seu liderado avançando no propósito e na vontade de Deus. Isso é ser um homem e uma mulher de sucesso, mas essa alegria, ela precisa contagiar a minha vida e a sua. Irmãos, nós só temos motivos para nos alegrar por tudo que Deus tem feito. A nossa igreja tem elevado o nível de excelência, irmãos, de uma forma muito poderosa, muito maravilhosa, e isso tem sido bom demais. Vamos abrir a palavra de Deus ainda em 2 Samuel capítulo 6. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 9 ao 16, vamos ler rapidamente. Amém? Amém ou não amém? Passo a ler. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou lá na casa por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Em outras versões diz, por amor da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Queridos, nós vemos aqui, dentro desse contexto, Davi, chamado homem segundo o coração de Deus,
está tentando trazer a arca de Deus para Jerusalém novamente, tirando ela do território dos filisteus, mas ele acaba, um pouco antes, versículos antes, fazendo algo que não agradou ao Senhor, que foi feito de uma forma errada, porque quem deveria carregar a arca e era separado para essa função, eram os levitas, e infelizmente não eram esses camaradas que estavam carregando a arca. E a Bíblia diz que nesse caminho que eles estavam vindo da terra dos filisteus para Jerusalém, chegou um determinado momento que os bois tropeçaram, e Uzá, na ideia de não deixar a arca cair, ele tenta segurar a arca com a mão, e ele acaba morrendo. E aí no versículo 9, a Bíblia diz: naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Naquele dia, Davi, ele teve medo do Senhor. Sabe por quê? Porque desobediência gera medo. Desobediência gera medo. E na intenção de fazer algo bom, mas da forma errada, ele acabou experimentando de um medo, e alguém acabou morrendo diante daquela situação. Então ele, não vendo uma forma de levar a arca de Deus até Jerusalém, ele pega e deixa essa arca 3 meses na casa de Obed-edom. Mas a Bíblia diz que esse camarada, ele amou a arca, ele cuidou da arca. E o que aconteceu? O Senhor abençoou esse camarada e abençoou também toda a sua família. Porque no ambiente que a presença está, e onde você a reverencia e ama essa presença, a bênção alcança a sua vida. A bênção chega até você. A bênção, ela chega até a sua casa, é inevitável. A bênção, ela alcança você. A Bíblia diz que a arca, ela ficou na casa desse camarada por 3 meses. Depois de 3 meses, Davi, ele reuniu uma galera e ele foi lá para buscar aquela arca. E eles estavam trazendo a arca. E enquanto eles estavam trazendo a arca, ele botou a vestimenta sacerdotal, aquela coisa toda, e ele vinha como um adorador, como alguém que era apaixonado pela presença, como alguém apaixonado pelo Senhor. A Bíblia diz que, versículo 14, ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Davi, enquanto estava trazendo essa arca, ele estava adorando, ele estava saltitando na presença de Deus, ele estava em sons de alegria. Eu fico imaginando os gritos de Davi, desesperado, alegre pela presença que estava ali naquele momento. E o que nós entendemos com isso, irmãos? Que nós não precisamos de coisas quando a gente tem a presença. Ah, está me faltando ganhar isso, está me faltando aquilo. Não, a igreja, ela é feliz porque ela já tem tudo, ela tem a presença. A melhor bênção de Deus foi Jesus Cristo na cruz. Ah, eu vou lá no culto e vão ver o que Deus vai me dar. O que Deus tinha para dar, Ele já te deu, o seu único filho, que morreu na cruz e se entregou por mim e por você. E esse é um grande motivo para você ser um adorador, para pular na volta dessa presença e liberar som de alegria. Então essa presença, ela já é a base para que você se alegre no Senhor. Você não precisa de coisas, você não precisa ter mais um, você não precisa ter mais um celular, você não precisa de mais um. Ai, quando eu tiver um emprego bom, eu vou ser feliz. Não vai ser. Porque se a presença não sacia você no tempo de escassez, não é o emprego que vai trazer tempo de abundância. A presença é tudo que nós precisamos. Porém, o maior desafio é desenvolver um relacionamento profundo com essa presença gloriosa. Irmãos, nem todos os dias eu estou a 1000 graus. Ai, como hoje eu estou espiritual, eu quero ler e adorar e dar mortal de felicidade, ficar... Irmãos, nem sempre eu estou tão feliz, mas um posicionamento, uma postura que está acima do meu sentimento, acima das minhas emoções, me ajudam a ser constante na presença de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos cultivar, amar essa presença sim, mas no dia da dificuldade, a gente precisa ter uma postura de homem e de mulher de Deus. E eu propriamente sei que não sou perfeito, tenho grandes desafios.
Mas eu posso dizer que eu tenho um estilo de vida de buscar o Senhor, e é maravilhoso demais. Porque eu vejo a graça, o milagre, o poder e a glória de Deus todos os dias. Porque eu, por mim mesmo, sou um rapaz difícil de lidar. O coitadinho gosta de uma intriga, gosta de incomodar. Mas com a presença de Deus, irmãos, a gente só tem motivo para se alegrar. Portanto, seja uma igreja alegre. As pessoas que vierem aqui, queridos, para conhecer Jesus, precisam entrar naquela porta e precisam dizer como esse povo é alegre. Eu fui lá na igreja, tem que ver os rostinhos me olhando. Um com cara de limão, o outro um pouco pior. Não, nós precisamos ser um povo alegre, ser um povo que se alegra por aquilo que o Senhor está fazendo. Agora, por que Obed-Edom foi abençoado, e a sua família também? Porque ele amou a arca enquanto a arca estava lá. Porque ele realmente reverenciou aquela arca e viveu uma dimensão mais profunda. Agora você imagina Davi, Mical, sua esposa, aquela coisa toda. Ele vinha trazendo a presença, ele vinha faceiro, ele vinha pulando, ele vinha dando glória a Deus e aleluia, e sei lá o que ele dizia, bem feliz. Mas deixa eu dizer para você, enquanto você está adorando, sempre tem alguém na janela para criticar. E sabe quem é que estava na janela? Mical, a esposa de Davi. E a Bíblia diz que ela desprezou ele no seu coração. A pior coisa que tem é uma casa onde o casal não anda na mesma dimensão de adoração. A pior coisa que tem. Porque deixa eu dizer para você, a janela é para os observadores, mas a presença é para os adoradores. E quem fica na janela muito mais vai se inclinar para criticar, porque ele não está adorando, né? Então ele pode ver como que você adora. Então ele fica prestando atenção e ele pode criticar. Mas Deus não criou eu e você para estarmos na janela. A atitude de Mical deveria ser: o meu marido está vindo, ele está trazendo a arca, ele está trazendo a presença, eu vou lá, eu vou participar, porque Deus não chamou eu e você para olhar o mover de Deus, mas para sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Esse é o nosso maior desafio. Agora você imagina, esse versículo 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Imagina, você vem alegre, você está voltando para a sua casa, e quando você acha que você vai ter o apoio da sua casa, você não tem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não desista de ser adorador. Porque ele liberava som de alegria, porque ele era adorador. Sabe por quê? Porque quem desfruta da intimidade não vai ter falta de alegria. Vai ter 1000 motivos para se alegrar. E nós fomos chamados como igreja, para sermos uma igreja alegre, para ser uma igreja feliz. A atitude de Mical não deveria ser ficar olhando na janela. Deveria ser, eu preciso ir lá também, para adorar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, quem não consegue se introduzir na adoração, vai se introduzir com desprezo, vai desprezar o que está olhando. E nós nunca fomos chamados para olhar o mover de Deus, mas para sermos participantes daquilo que Deus está fazendo. Saia da janela. Deus tem uma vida de alegria para mim e para você. Deus tem uma vida de abundância, uma vida de relacionamento com Ele, uma vida profunda diante daquilo que nós podemos viver com Deus. Geralmente, os que mais criticam são os que estão na janela. E deixa eu dizer uma coisa para você, e aqui eu me incluo junto. Nós podemos, todos nós, estarmos aqui cultuando ao Senhor e participar de um culto. Mas talvez alguns estarão numa adoração profunda com a presença. E outros, apesar de estar aqui dentro, podem estar na janela. A pergunta que fica para mim e para você: você está adorando como Davi ou você está na janela? Quem gasta tempo adorando não tem tempo para criticar. Quem gasta tempo com intensidade não tem tempo para julgar e apontar o dedo. Não tem tempo para revelar desprezo, porque ele está adorando. O desejo dele é adorar. Não estou dizendo que nós não vamos corrigir, que nós não vamos conversar, que nós não vamos resolver, mas eu estou dizendo que nós somos uma igreja da adoração.
uma igreja intensa na presença, uma igreja que se inclina a buscar ao Senhor de uma forma profunda. Geralmente, enquanto um adora, sempre tem alguém na janela. Mas deixa eu dizer para você, não perca a sua essência de adorador porque tem alguém na janela. Você não é menos adorador porque tem alguém na janela. Olha o versículo 20, por gentileza. Voltando Davi para a sua casa, para abençoar a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você, pare até aí. O desejo de todo adorador é abençoar a família. Esse é o desejo de todo adorador. Porque ele é alegre com o que Deus é, ele é alegre com essa presença, o desejo dele é abençoar a família. Agora ele estando para voltar para a sua casa, a Bíblia diz que ele estava voltando para abençoar a sua casa. Eu imagino a expectativa de Davi, eu vou voltar, agora eu estou trazendo a presença, eu vou abençoar a casa, porque a casa de Obed-Edom foi abençoada, isso chegou aos meus ouvidos, e a minha casa também vai ser abençoada. Então ele se direciona para a sua casa, e olha só, voltando Davi para a sua casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto da frente das escravas dos seus servos como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu. Ele chegou com o propósito de abençoar, mas ele acabou sendo criticado. Ele acabou não sendo honrado. Ainda que você não tenha o apoio de muitos da sua casa, não se rebele contra ela, mas continue sendo um adorador, que mais cedo ou mais tarde Deus vai tocar o coração dessas pessoas. Tem coisas que tem pessoas que estão fazendo aqui, e eu sei de testemunho de pessoas que estão buscando se desprender em Deus, e isso é resultado de uma adoração profunda que estão expressando. Eles chegam em casa e não têm o apoio da família. Sabe por quê? Porque a sua casa não está no mesmo nível de adoração, mas você é adorador, não desista. E isso não serve para você apontar o dedo para eles, mas serve para você viver nessa intensidade, a fim de que o Senhor use você para alcançar a sua casa, para que como fruto dessa adoração, venha esses verdadeiros adoradores se saltitando em alegria pela presença de Deus. Mas entenda que a janela é lugar de observadores, mas a presença é para os adoradores. Na janela tem muitos assistindo, mas na presença muitos desfrutam do mover de Deus, daquilo que Deus está fazendo. E a pergunta que fica para mim e para você: estamos na janela ou estamos numa intensidade de adoração? Nós, como povo de Deus, precisamos ser um povo alegre. Perto da presença, você sempre terá adoração. Longe da presença, você sempre vai menosprezar, criticar, julgar e apontar o dedo. Porque perto da presença, a presença toca você, a presença alcança você, o fluir do Espírito toca a sua vida, e você não tem tempo para viver criticando e apontando o dedo. Porque o povo de Deus foi chamado para ser um povo alegre através da intimidade. Porque quem vive intimidade não falta alegria. Porque a alegria é uma ação do Espírito na minha vida e na sua. Seja alguém alegre. Entenda que quem está na janela é tendencioso a criticar. Agora olha só. Olha comigo o versículo 23. 2 Samuel capítulo 6, nós já estamos quase encerrando. Versículo 23. Olha o que acontece com quem fica na janela. Posso ler? Amém? E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Sabe por quê? Porque quem não experimenta de um ambiente de adoração, vai experimentar de uma realidade de esterilidade, de se tornar estéril. Porque é só a presença que faz você não ser estéril.
E enquanto você critica, menospreza, aponta o dedo, você está organizando todo um terreno para que você seja estéril. Mas quando você gasta tempo adorando, Deus usa você, e através de você surgem muito mais pessoas. E pessoas alegres são pessoas que fluem de uma adoração. O coração alegre formoseia o rosto. Seja alguém que vai sorrir para as outras pessoas, seja alguém alegre, porque Cristo reina e vive. Muitas pessoas têm chegado a este lugar, e nós só temos motivos para nos alegrar por aquilo que Deus está fazendo. E que essa palavra, ela gere temor no meu coração e no seu. E que a gente saia com essa pergunta daqui. Essa palavra, irmãos, é para motivar você, não é para julgar você. Essa palavra é para que seja gerado temor dentro do meu e do seu coração. Para que nós venhamos sair deste lugar pensando: será que eu estou no ambiente do mover de Deus ou eu estou na janela? Como eu posso discernir se eu estou no ambiente de adoração ou se eu estou na janela? É só você sondar qual é o seu estilo de vida. Será que é um estilo de vida de criticar? De menosprezar? Esses são indícios de quem está na janela. Adoradores gastam mais tempo adorando do que criticando. E fogem da esterilidade. Como Mical, até o dia da sua morte, a Bíblia diz que ela não teve filhos. Porque quem perde tempo criticando e apontando o dedo, está armando um terreno para não ter filhos, para ser estéril espiritualmente. Mas que nós sejamos pessoas alegres. Como diz Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Entre na dimensão que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Um dia eu estava conversando com o noivo Charles, que agora ele está chique, né? Agora é noivo Charles, né? Um dia eu estava conversando com ele, acho que foi no retiro do ano passado, né? Foi no retiro do ano passado. Eu estava conversando com ele e abrindo o coração, porque a gente nunca teve a ideia, irmãos, como igreja, de passar uma imagem de fato de ser perfeito, não, jamais. Mas abrindo o coração e falando para ele um pouco, conversando como bons amigos, mas falando para ele um pouco das minhas lutas, das minhas dificuldades, no ano de 2018, aí ele disse assim para mim: cara, lembra? Como pode? Tu passou por tudo isso, cara, e eu te olhava sempre pregando, e tu sempre muito animado, muito faceiro, dando animação para o povo, e tu passando por essas dificuldades. Eu falei para ele, sabe por quê? Porque no meu coração nunca teve o desejo de ser hipócrita, mas eu decidi que eu vou viver 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Muitas vezes eu preguei alegre, mas eu estava arrebentado por dentro, e o desejo não era ser hipócrita para ninguém, mas o desejo era não deixar as circunstâncias moldarem a minha vida, mas o que Deus é dentro de mim, moldar circunstâncias, para que eu pudesse prevalecer. Irmãos, nós sabemos que ninguém de nós é perfeito, todos nós temos falhas, mas porém, saiba dividir os seus sentimentos daquilo que o Espírito está fazendo, e você vai crescer e vai exercer liderança sobre você mesmo, vai exercer liderança diante da sua casa, vai ser um homem e uma mulher de Deus. Seja alguém cheio da alegria e saia da janela. Vale a pena caminhar com Deus assim, porque, irmão, se a gente esmorecer por causa da luta, amanhã eu vou vir me rastejando por a porta ali, porque luta todo mundo tem, mas a questão é que quem é por nós é o Senhor Jesus, e se Ele é por nós, quem será contra nós? A gente vai continuar. Seja alguém que desfruta de um ambiente de glória com a presença de Deus. Vamos ficar em pé? Nós temos 3 minutos abençoados ainda. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você conversasse com o Senhor. Se a missionária Bruna pudesse, feche os teus olhos, conversa com Deus. Talvez você descobriu aqui, nessa noite, que você pode desfrutar de uma alegria que é um pouco diferente. Uma alegria que se sobressai às circunstâncias,
que não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com você e Deus. Muitas coisas vão entristecer eu e você, mas a presença de Deus sempre merecerá ter os nossos olhos fitos nela, para que a gente diga: eu ainda vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu amigo, Ele não me desamparou. Pessoas me desampararam, pessoas me frustraram, meu marido me frustrou, minha esposa me frustrou, meu patrão me frustrou, mas eu decidi que como filho de Deus, eu vou viver como uma igreja, mas uma igreja alegre, porque o povo de Deus precisa ser o povo mais alegre dessa terra. Talvez você veio aqui nesse culto hoje e você sentiu de Deus que por alguns momentos você ficou muito mais na janela do que adorando a presença. Talvez a palavra de Deus para você hoje é um pouco dura, dizendo: por favor, saia da janela. Saia da janela. Eu tenho algo maior para você. Eu estou fazendo algo, tem a minha presença, tem mais adoradores para ser exemplo para você. Corra para lá junto com eles e comece a me adorar. E você vai se tornar um adorador também. Não vai faltar alegria para quem mergulhar no rio da intimidade. Não vai faltar. Agora, sem intimidade não tem como ter alegria. Sem intimidade o pecado entra, a alegria da salvação vai embora, e você vive uma vida triste. As pessoas olham para você e dizem: você falou que conhece Jesus, mas eu não vejo isso no teu rosto, você está triste. Mude o marco da sua história, deixe um legado de alegria, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele acredita em você, você é a igreja que Ele quer se casar. Adore o Senhor enquanto esse louvor vai sendo ministrado. Nós te adoramos, Senhor.